Boa noite, pessoal. Mais uma vez, segunda live, conforme prometido ontem. O assunto em pauta então, de hoje vai ser referente à Umbanda, os tipos de mediunidade, algumas indicações também de livros para vocês poderem se orientar, né? Ter um pouco de conhecimento, para poder enriquecer mais, né? A nossa religião. O foco aqui, o que seria? Seria a Umbanda gaúcha, tá? Não sei se tá caindo, ou já caiu, já voltou. Algum probleminha possivelmente aqui, para variar, né? Na Oi. Maravilha, né? A Oi é uma maravilha. Bom, então, continuando. Espero que tenha retornado, acredito eu que retornou. Continuando então, o foco então é sobre a nossa Umbanda, aqui mais no Rio Grande do Sul, certo? Vamos falar um pouquinho sobre a Umbanda então, para desmistificar um pouquinho. Antes de mais nada, uma boa noite para todo mundo que está visualizando. Ó, de 3 ontem já pulou para 5 pessoas, já está devagarinho, como eu falei, vai começar a aparecer o pessoal, mas começar a se integrar, tá? Eu continuo com a minha garganta machucada, né? Que nosso clima aqui até não está tão ruim, na verdade. Acho que deve ter pego alguma virose. Certo, pessoal? Então, assim, vamos falar um pouquinho da função de Umbanda. Deixa eu só baixar um pouquinho a coisa aqui, o volume, para não ficar atrapalhando vocês aqui. Então, a respeito da Umbanda, né? Então, é o seguinte, nós temos 3 tipos de Umbanda, certo? As tradicionais, que são a Umbanda de mesa. Boa noite, Igor. Serafim, abração, querido. Nós temos a Umbanda de mesa. Nós temos a Umbanda rodada e a Umbanda taba. Esses assuntos todos que eu estou falando para vocês aqui, foi muito abordado lá no grupo que eu tenho no WhatsApp, chamado Tira Dúvidas, que continua lá com o link lá dentro do meu perfil, da minha página, ok? Só entrar ali no Facebook ali, que tu acha no meu perfil ali um link para poder entrar no nosso grupo. Então é o grupo Tira Dúvidas. Então, voltando à nossa pauta, seria o quê? A respeito da Umbanda. A Umbanda, nós temos então a tradicional gaúcha, que é a Umbanda taba. O que é a Umbanda taba? É aquela Umbanda que fica na frente do nosso congar, alguns lugares chamam de congal, outros de congar, né? Eu fui acostumado a chamar congar. Tudo a mesma coisa, né, gente? Onde fica lá nossas imagens, onde é que fica lá nossos caboclos, nossos pretos velhos, toda a parte enriquecida da Umbanda. Então, a Umbanda taba era é formada de uma corrente de meia-lua na frente do congá. É assim, a mais tradicional aqui no Rio Grande do Sul, é muito conhecida aqui no Rio Grande do Sul. A grande maioria acima do Rio Grande do Sul, Santa Catarina para cima, se encontra muito a Umbanda rodada. O que é a Umbanda rodada? A Umbanda rodada, ela lembra muito o candomblé, ou o batuque do Rio Grande do Sul, que é em forma de roda, né? É em círculo que os médiuns dançam, certo? E também acaba... Então, é que eu estou lendo um pouquinho com vocês aqui, tá, gente? Então, acaba transcorrendo no redor ali dessa roda o desenvolvimento do médium, certo? Ele não é igual a Umbanda gaúcha. A Umbanda gaúcha já é um pouco diferenciada. Eu já vou explicar um pouco mais detalhado ainda. E a outra Umbanda que a gente, raridade, se vê, que é a Umbanda de mesa. Até tem ali o Sebastião Correia, boa noite para ele, para Yara Neco também, né? Yara, qualquer coisinha, me chama no privado, que a gente dá uma olhadinha sempre te tá. Também tem ali, na live ali, meu telefone, que é para te pegar, chamar até pelo Facebook ali, perdão, pelo WhatsApp, né? Que tem ali o WhatsApp que eu botei. Então, continuando. Essa Umbanda, no caso, a de mesa, é uma Umbanda muito, muito, muito Kardec. Lembra muito o kardecismo, né? Como é que acontece essa Umbanda? O que acontece é o seguinte, o caboclo, acho que todo mundo já deve conhecer uma mesa Kardec. Quem não conhece, uma mesa, literalmente, uma mesa, né? Geralmente é branca, e algumas sessões Kardec se colocam um vaso branco, um copo d'água no meio, ou nada, às vezes nem isso, nem vaso, nem copo, certo? Em vez de se manifestar o caboclo, como a gente está acostumado na Umbanda, dançando, fumando, bebendo, ele se manifesta no médium sentado, ok? E ali ele vai dar uma palavra, vai dar uma orientação, e vai dar alguma receita, se for o caso. Esta é a Umbanda Kardec,
certo? Existe a Umbanda Branca Taba e existe a Umbanda Cruzada Taba, que é isso que a gente vai falar aqui também. Okay? Vamos pular um pouquinho essa parte de Umbanda de mesa. Na verdade, assim seria isso aí, tá, gente? Os caboclos não bebem, não fumam, a manifestação deles é sentada mesmo, certo? E ela é bem kardecista. Vocês vão observar, vai chegar um preto velho, vai chegar um caboclo de índio, um caboclo de pena, né? E vai ali passar ali para a informação. Okay? Já a Umbanda Taba Branca, o que ela é? É uma Umbanda onde os caboclos dão passe, fumam, bebem normalmente, só que elas não têm contato com o povo de rua, com o povo de Exu. Isso que seria a situação da Umbanda Taba Branca, né? A chamada Umbanda Branca. O bichinho passou por mim agora aqui. Continua aqui em mim aqui. Coisas que acontecem, né? Certo? Muito bem. Então, continuando. Já a Umbanda cruzada, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser cruzada com a Quimbanda e pode ser cruzada com a Nação, que é bem complicado essa parte aí que eu vou falar para vocês, porque tem gente que não concorda muito. Mas isso aí foi muito lá no antigamente, bem no início da nossa Umbanda aqui no Rio Grande do Sul, aqui, se dizia, né, que caboclo cruzado, né, ele segurava até toque de nação. A nação é o vulgo batuque, que eu comentei na live anterior, né? No Rio Grande do Sul tem uma religião ao culto orixá chamado batuque. E nós chamamos esse culto a nação. Estou dando uma olhadinha, gente, que estou meio perdidão aqui na situação aqui. Tá pronto. Pronto, vamos voltando então. Então o que acontecia? Pegava-se o caboclo, se assentava ele, que teria um corte, teria a menga, né, o que é o sangue, né, como se fosse orixá. Não tinha que colocar na cabeça, não havia a menga, o achorô, o sangue, o egé, não iria no ori, não iria na cabeça, certo? O caboclo não comia na cabeça, o filho só era marcado nas fontes e em algumas partes da cabeça, ponto, era isso aí. Então se alimentava esse caboclo como se fosse um orixá. Por isso essa confusão que ocorre também dos famosos orixás de Umbanda, né? Tem pontos também que falam, né, sobre os orixás de Umbanda. Bom, então, continuando. Passando essa situação aí da Umbanda cruzada com a nação, veio a Umbanda cruzada com a Quimbanda, que muitas casas aqui no Rio Grande do Sul tem. Né? O Exu entra agora, né, para fazer a parte da limpeza astral, para levantar, na verdade, todo o negativo que o caboclo limpou. O que acontece? O caboclo chega, ele dá um passe, ele dá uma orientação, ele trata alguma enfermidade, e depois disso o caboclo se retira, vai embora, e entra a parte de Exu, né? Exu quimbandeiro mesmo, né? Ali ele entra como se fosse um auxiliar do caboclo, para fazer com que haja uma limpeza astral, para retirar todo o miasma, toda a infecção, tudo que é a parte espiritual, né, gente? Tá? Essa é a nossa Umbanda muito, muito gaúcha aqui. Hoje em dia, eu estou falando muito de Umbanda hoje, porque a Umbanda está praticamente, em alguns casos, até meio extinta, é uma pena, sabe? Sinceramente, porque quem é que não gosta de sentar e conversar com um preto velho? Quem não quer, né, tomar um passe com um índio, com um caboclo, uma cabocla de mata, né? Para uma orientação, e assim por diante. Então a nossa Umbanda está meio que se perdendo, uma pena mesmo. Grandes casas, muitas casas, elas cultuam a linha de Quimbanda e também a nação, mais nada. Retiraram a Umbanda do seu caminho por alguma feitura, talvez, de algum outro pai de santo. Lembrando que eu não estou aqui para vir para criticar o que está certo e o que está errado. Né? Certo, como eu digo sempre, é a roupa que melhor te veste. Se tu tá bom assim para ti, só uma nação, só uma Umbanda com Quimbanda, né? Ou só a Quimbanda, isso é com vocês. Cada um sabe o seu caminho. Não é? Lembra que eu falei na outra live, siga o seu coração. Tá certo? Então, para esclarecer, então, a gente tem então esses três tipos de Umbanda. Umbanda Taba, rodada de mesa. A de mesa, Kardec, a Taba, a gente tem a parte branca, que é onde não entra Exu, e a cruzada, onde entra Exu. Certo?
Sendo que ainda na cruzada é dividida em duas partes. A cruzada tem a parte que é só da quimbanda e outra que é cruzada com a nação, que praticamente raridade acabou hoje em dia que é feito ainda assim desse jeito. Não vamos confundir com caboclo traçado, caboclo de pena, caboclo de candomblé, ok? Que é outra situação também, que não é umbanda isso, né, gente? Já é umbanda que eu digo a nossa gaúcha. Eu sei que lá no Rio de Janeiro é comum ter um caboclo traçado que come, se alimenta normal. Tá bom? Rio de Janeiro, eu estou tocando no Rio de Janeiro, mas com certeza tem os partes, né, como Minas, Mato Grosso, também que tem esse tipo de culto. Tá certo? Se alguém puder me dar um toque para mim aí, ver se está conseguindo escutar bem, eu agradeceria, tá bom? Bom, então, vamos falar um pouquinho aqui a respeito. Eu deixei duas colinhas aqui para mim, aqui não me perder. Eu tenho aqui cinco livros para recomendar para vocês. Tá? Um livro que eu acho bem interessante, lembrando que o livro é para consulta, não é para receita de bolo. Você não vai pegar o que está lá no livro e sair fazendo na cabeça de uma pessoa, né, gente? Né? Então, legal, Igor, obrigado. Então, assim, um livro que eu recomendo muito, o pessoal que é quimbandeiro, quimbanda, povo de rua, ok? Seria bem interessante, é Na Gira dos Exus, de José Maria Bittencourt. Ele é muito bom, ele esclarece muito o que é a linha de almas, o que é a linha de cruzeiro, né? Ele te dá toda a hierarquia, né? Eu comentei na outra live que eu não ia falar muito sobre Exu, lembra, né, sobre isso aí? Mas é crítica. Né? Isso não é o que eu vim buscar aqui, né? Eu estou querendo passar um pouco do que eu sei para desmistificar, retirar algumas coisas assim, né? Que tem aí, que a gente está vendo, né? E algumas casas que estão fazendo, né? Sem citar nome de ninguém, né? Mas eu acho que está tendo muita gente aí enrolando muita gente, está sendo muita gente enrolada porque está indo na pureza da situação. E não é essa a intenção. Né? De repente, tendo um pouco de informação, a pessoa não fica tão verde, tão perdida assim. Então, José Maria Bittencourt, Na Gira dos Exus. Esse é o livro que eu recomendo para vocês, para ter uma noção, um conhecimento. Tá? O que é um Exu, o que é uma pombagira, de que linha que vem, certo? Ele é um livro bem antigo, tu vai encontrar no sebo, né? Aqueles sebos que vendem aqueles livros antigos, ou tu vai também pegar e pode baixar pela internet. Eu tenho um filho meu que ele entrou na internet e mandou vir. Se eu não me engano, foi menos de R$10. Na época foi uma fortuna. Agora está bem baratinho mesmo. Um outro livro agora que eu queria falar, não tem nada a ver com Umbanda. Mas assim, de premissa, na minha opinião, eu acho que todo umbandista, quimbandeiro, batuqueiro, candomblessista, eu acho que ele tem que conhecer alguma coisa de espiritismo. Por quê? Eu vou explicar o porquê, tá? Então, assim, o livro que eu recomendo muito para todas as pessoas ter são livros de cabeceira. Senzala, eu recomendei lá no grupo do WhatsApp. Senzala é eu peguei aqui o nome do autor que eu não sabia de cabeça realmente, tá? Salvador Gentili. Tá R$ 34,90. Possivelmente vocês vão encontrar, né? Beijo, Dulce. Tudo de bom para ti, querida. Obrigadão. Valeu também, Geni. Então, assim, a Senzala, ele é um livro do Salvador Gentili, R$ 34,90. Possivelmente, se tu fizer pesquisa lá no Google, tu vai encontrar mais em conta, mais barato. Ele vai te dar toda a época da escravatura, por isso o nome de Senzala, um período colonial do Brasil. A mesma coisa acontece nesse mesmo período, né? Escravo Bernardino, do Antônio Carlos, tá? R$16,90, gente, olha só que baratinho, R$16,90. Bem em conta, né? Não é um livro caro a ser comprado, certo? Escravo Bernardino, R$16,90. O Nosso Lar, que é o livro de cabeceira de todo espírita, e eu acho que todo umbandista também, né? Quando tu pode ler 5, 10, 20 vezes esses 4 livros que eu vou recomendar em seguida aqui, que vai sempre te clarear alguma coisa nova na tua mente, né? O Nosso Lar é do Francisco Cândido Xavier, que é o Chico Xavier, todo mundo conhece ele, né? Em várias literaturas, certo? E R$21,40, que eu encontrei na internet, bem em conta também achei. E Os Mensageiros. Os Mensageiros é uma continuação do Nosso Lar, é o segundo livro após Nosso Lar, ele é uma coletânea. Mas esses 2 primeiros eu acho bem interessante, também mesmo preço, R$21,40, porque ele te dá o que tu ficar embaçado, que tu não entendeu muito bem ali no Nosso Lar, que eu acredito que tu vai até entender, porque eles têm uma linguagem assim, digamos assim,
fácil de entender e ao mesmo tempo algumas palavras meio arcaicas, entendeu? Então às vezes fica meio enjoadinho de ler ele assim, mas ele não é complicado de ler. A gente tem uma coisa chamada Aurélio, né, que nos ajuda bastante, que é um dicionário, quem não tem, é bom ter em casa, tá? Porque sempre nos ajuda a nossa cultura, aumenta a nossa cultura. Certo? Então esses 5 livros aqui, Evangelho de Jesus, Senzala, Escravo Bernardino e Nosso Lar. E os Mensageiros. Também aproveitando também, para relembrar, que a gente vai fazer então a festa de Iansã e Oxum na Umbanda, dia 10 de dezembro, às 21 horas, em Tramandaí, Litoral Gaúcho, ok? Rio Grande do Sul. Qualquer coisinha, pessoal, é só chamar lá pelo WhatsApp, pegar o telefone e dar uma ligadinha, tá? Conto com a presença de todos que puderem vir, os bons umbandistas e as pessoas que quase não conhecem Umbanda, ou não tem mais tempo para Umbanda, podemos passear lá, tomar um abraço lá do meu caboclo, das caboclas, né, de Umbanda, de Oxum, de Iansã, certo? Outra coisa também que eu queria passar para vocês é a respeito da limpeza de final de ano, que eu tinha comentado ontem, eu vou ficar batendo nessa tecla por um tempo, até chegar o período mesmo, né? A limpeza de final de ano vai ser em dezembro, vai ser dia 16, 17 e 18, a partir das 14 horas. Bom, então não é nada complicado. Bom, o que eu quero chegar agora é a respeito da função da Umbanda ligado à mediunidade. Esse é um grande problema, né? Mediunidade e médium, né? Uma coisa parece ser igual, mas não é. Certo? Vamos falar um pouquinho lá a respeito da preparação de uma sessão de Umbanda. O que acontece muito hoje em dia, e quase ninguém mais faz, o que seria? Preparar o ambiente para tomar uma gira, né? Como se faz uma gira, gente? Gente, olha só. Se tu é um cacique de Umbanda, que eu já vou explicar o que é isso aí, sobre cacicado, o que é cacique de Umbanda. Se tu tiver simplesmente um copo de água e uma vela, tu consegue tocar qualquer Umbanda em qualquer lugar do planeta. Por quê? A Umbanda trabalha com 4 elementos básicos. Terra, fogo, água e ar. Não é? Então, se tu pegar um copo d'água e uma vela ao lado, tu vai ter os 4 elementos. A terra, a base do copo. A água, o que está dentro do copo. O fogo, a ponta da vela lá, que está queimando. E o ar é o que está em volta dessa chama, em todo o nosso espaço. Então nós temos os 4 elementos básicos da Umbanda, que é terra, fogo, água e ar, né? Simbolizando o quadrado, certo? Que a Umbanda, gente, é muito simbolismo, né? Simbolizando, então, o quadrado para que haja, então, uma gira. Ok? Em qualquer lugar tu pode, qualquer reino tu pode tocar a tua Umbanda, qualquer casa tu pode pegar e tocar a tua Umbanda, desde que fique bem claro, que tu que está pegando e fazendo essa gira, seja responsável para tudo que vir a decorrer naquela gira. O ambiente, sim, ele tem que estar preparado. Tá? Tem que haver uma preparação para uma gira de Umbanda. Tá certo? Então, assim, o que a gente tem para dar início numa sessão de Umbanda? Então, o médium, ele tem que o quê? Tomar o seu banho de descarga. O banho de descarga ele pode ser de 2 tipos. Imantação ou descarrego. Ou uma coisa ou a outra. Certo? O banho de descarga não é um banho de imantação. É bem diferente. Isso aí, gente, eu não vim aqui para ensinar, entendeu? Só estou só clareando para vocês. Como é que faz o banho, qual é esse tipo de erva. Lógico, isso aí vocês vão falar com os caciques de Umbanda de vocês. Tá certo? Não é essa a minha intenção aqui. Queria mostrar. Não é isso aí, não. Estou querendo só explicar como é que é uma gira de Umbanda. Porque a Umbanda está morrendo. Não é essa a minha intenção. Eu quero ressuscitar ela, ajudar que todo mundo retorne, né, a nossa Umbanda. Certo? Então, assim, nós temos esses 4 elementos. O médium tomou um banho de descarga ou de imantação antes. Ele foi se defumar. Tem que haver a defumação da matéria do corpo mediúnico, né? Para que haja depois o trabalho de desenvolvimento. Que haja o desenvolvimento para que haja a incorporação. Essa trajetória. Porém, antes, o ambiente tem que estar firme, com a sua tronqueira, com a sua porta bem firme. Ele tem que estar o ambiente incensável, defumado. Ele tem que estar preparado o ambiente. Tem que ter esses 4 elementos firmados no teu congá.
Algumas casas, não é regra, tá? Eu vou dizer na minha feitura. Tem que ter terra e para-raio, que não tem nada a ver com a terra e o para-raio que você conhece, tá bom? Né? Isso aí quem tem que responsabilidade é o dono da casa, o preto velho ou preta velha da casa, para preparar o ambiente onde vai ser firme um congá, onde transcorra a gira normal. Tá certo? O que mais? O que nós somos na Umbanda? Soldados de Oxalá, certo? Pois então, se nós somos soldados, nós temos que ter o quê? Um fardamento, um uniforme. Qual é o uniforme da nossa Umbanda? Nosso guarda-pó, nosso jaleco. Ok? Nosso jaleco bonitinho, né? Com seu guarda-pozinho, com seu emblema no peito, do seu caboclo, da casa, ou seu próprio. Onde está bordado o nome. E para poder fazer esse desenvolvimento, né? As meninas, as mulheres, né, do corpo mediúnico para um lado, homem para outro, e com a sua calça, né, lindinha, e a saia por cima, para evitar que a cabocla gire, ou um ou outro caboclo de mato gire e levante, né, para que tenha a compostura ali do médium, certo? O que é ideal também, né, no médium? Que evite-se 24 horas antes carne vermelha, ingerir algo escuro, como feijão preto, por exemplo, né? Chá preto, café preto, né? Tudo que é preto, né? E de preferência, não é obrigado, de preferência, abster o sexo. Porque o sexo, o que ele faz? Ele mexe sim na tua áurea. E se tu tá lá, manteve relação mais cedo, vai lá pro banho de descarga, te defuma, faz tudo o que tu quer, por mais que tu faça isso, né? Não vai penetrar o ponto de quebrar e limpar a áurea suficientemente. Por quê? Porque a áurea do médium entende que o sexo é algo normal do organismo, faz parte do organismo. Então não vai retirar, né, o libido, não vai te retirar ali a força, né, do corpo sobre o sexo. Não. Banho de descarga, então, é para descarregar. Simplesmente isso aí. Ok? A Umbanda, ela é uma religião misturada, né? Vem várias junções de religiões, foi se moldando. Tanto é que cada estado tem sua maneira de fazer. Não deveria, mas é assim. A gente sabe que o patrono da Umbanda, né, Caboclo Sete Encruzilhado, é uma religião 100% brasileira. Nasceu, né, no Rio de Janeiro. Ok? Mas a gente sabe que a Umbanda foi agregando outros cultos, como pagelança, né, catolicismo e espiritismo, africanismo. Por isso a gente tem o quê? As 7 linhas de Umbanda, para que esses vários seres de outras bandas, né, possam se agregar e fazer uma união só, formando a nossa Umbanda. Tá bom? Então, o que acontece? Nem todo o médium é um médium de incorporação. E é isso que as pessoas acham, que vou chegar na sessão, vou chegar lá na gira de caboclo e vou incorporar. Não é verdade. Não é todo médium que é médium de incorporação. Tu pode fazer parte do corpo mediúnico, mas não necessariamente que sou obrigado a incorporar. Ok? O que tu vai encontrar lá, então, numa gira de Umbanda? Tu vai entrar o cacique, primeiro cacique ou o segundo cacique, ou os dois, abrindo a gira de Umbanda. Tu vai ter um ou mais de um cambono assistente, certo? Cambono assistente, onde vai fazer com que ele auxilie, como se fosse o secretário, né, lá do seu caboclo, ou cabocla, que é cacique de Umbanda, quando ele se manifestar o dono da casa, ou a dona da casa. Essa é a função do cambono, do médio cambono. O médio cambono, gente, não é obrigado a incorporar. Algumas casas eles incorporam, ficam um pouco tempo, e depois ele descarrega o próprio médium e desliga do aparelho. Tá certo? Quando o médium está sendo colocado para cambonagem, e ele é um médium de incorporação, e para tapar, se tratar, está na hora desse médium, desse filho, dar lugar para um novo, né, treinar um novo cambono, né, para que ele possa tomar o seu espaço e ele dar continuidade. Ok? Então, o médium cambono, essa é a função dele. Ser o secretário, então, do seu cacique, primeiro ou segundo cacique, sendo que poderia ter mais de um. O que mais a gente tem na parte da Umbanda? O corpo mediúnico, que isso aí varia de casa para casa, a quantidade de pessoas.
ok? E a gente tem lá adiante o tamboreiro ou o alabê, né? Que vai estar tocando o ilu, que é o tambor. Então, a partir do momento que o dirigente da casa estiver incorporado, quem é que governa aquela casa? Ele vai precisar de quê? Que os seus auxiliares, o tamboreiro, que é os olhos dele, e o cambono, passa toda a informação após passar a gira ou a sessão de Umbanda, para que esse cacique de Umbanda possa saber exatamente o que está acontecendo, o que houve, se tem algum recado, se tem que se preparar para uma cirurgia. Eu falo cirurgia, gente, porque tem muito caboclo que faz cirurgia, tá? Uns fazem na hora, outros fazem em outro momento, né? Vai de casa para casa também, isso aí. Então, gente, olha só, é interessante também entender que além do médio cambono e do tamboreiro e do corpo mediúnico, que está ali para incorporar, nós temos também um médio vidente dentro da Umbanda, médio transporte. O transporte, ele pode ser dois tipos. Transporte de literalmente um miasma de uma doença, alguém chega com uma dor no braço lá, por exemplo, e o braço simplesmente começa a melhorar e não entende por quê. Quando vê alguém lá do corpo mediúnico começa a sentir a dor no braço. Então o que aconteceu? Ele está transportando aquela doença, né, através de um miasma dele para ser limpo, no caso o cliente ou o pessoal da assistência. A gente também tem na Umbanda o médio transporte para espíritos desencarnados. Aí que chegou a situação da Umbanda. Então assim, função da Umbanda. Vamos lá. Né? Santo Antônio, que era de Ouro Fino, suspende a bandeira. Abriu a gira, suspendeu a bandeira. O que vai acabar acontecendo? O dono da casa vai se manifestar, vai incorporar. Ele vai ter a função de quê? Desenvolver os médios da corrente, dar consulta, né? E assistência, para a assistência, as pessoas que estão esperando para um passe ou uma orientação, e encaminhar espíritos que estão soltos, que estão, digamos assim, perdidos, espíritos que estão desgarrados, estão vagando. Então, a Umbanda, gente, se torna uma religião bem complicada e perigosa, porque se a pessoa não sabe lidar com isso, o que vai acabar acontecendo? Vai terminar a gíria, vai ter muita gente com mal-estar, vai ter médios ali com problema, vão levar isso para dentro de casa. Quando o cacique de Umbanda, ele suspende a bandeira, ele suspende e depois ele né, arreia a bandeira, ele baixa a bandeira para que faça o quê? Para que haja um encerramento ali da gíria de Umbanda. O que acontece? Ele abre um portal e ele fecha um portal. É isso que é exatamente o que ele faz. Naquele período que o portal está aberto, ele tem a obrigação de encaminhar esses espíritos. O que vai acabar acontecendo com esses espíritos que estão ali, que não foram encaminhados? Eles vão ficar perturbando. Quais são os tipos de espíritos que, quando a gente abre uma gíria de Umbanda, se aproxima? Bom, espíritos sofredores. Né? Alguns já devem ter visto que se manifestam. Né? Caem no chão, rolam, choram. Né? Não falam muitas vezes muita coisa, só balbuciona algumas palavras, às vezes não audíveis, uma certa dificuldade de compreensão. É um espírito sofredor. Né? A gente tem também um espírito galhofeiro, né? Que ele vem para bagunçar, que é o zombeteiro. Ele vem ali para dar gargalhada, né? E começar a bagunçar aquela gíria. E o pior, aí que chegamos ao pior. Ainda não estamos pior, viu, gente? O pior não é o sofredor, nem o zombeteiro. É o mistificador. Aí que está o grande problema. Aí, gente, ó, quem pode mais chora menos. Ou seja, ou tu é um bom cacique e sabe identificar realmente que aquela pessoa está incorporada ou ela não está incorporada. Que ela pode estar há anos trabalhando com um mistificador e nem sabe que aquilo ali é um mistificador que está com ela. Né? Pede, não funciona, tenta fazer os cruzamentos, não dá certo, sempre tem uma coisa. Por quê? É um espírito que está mistificando, está se passando ali por uma entidade de luz, né? Que é um caboclo. Aí vem a pergunta aquela, mas como? Onde está o cacique da Umbanda? Né? Onde é que está o espírito patrono daquela casa que está deixando isso acontecer? Aí que vem a pergunta também que eu faço, onde está também, porque também eu não sei. Porque se na verdade ele está ali incorporado, o cacique de Umbanda ou a cacique de Umbanda, ele tem que ver que está se tratando de um espírito, né,
mistificador e é bem complicado se não há, né, se não há um cuidado com esse tipo de coisa, porque vai acabar demolindo com aquele médium, vai demolir a vida daquela pessoa, vai começar a mexer naquela corrente de médiuns, vai mexer naquela casa, vai ser bastante complicado, certo? Bom, essa é a outra situação, que é os tipos de médios, né, que eu queria falar para vocês, então. Então a gente tem médio de incorporação, a gente tem médios cambonos, temos o médico tamboreiro, e temos o médio vidente. O vidente eu acho que não tem muito o que explicar, né, gente? Ele enxerga, né? Ele vê, ele auxilia às vezes o dono da casa, né, através da visão. Claro, o dono da casa desincorporado, ok? E a gente tem também o médio de transporte, que poderia ser dois tipos de transporte, por saúde ou de espírito, né, desencarnado. Ele terá que ser, ele vai se manifestar aquele espírito para ser doutrinado, ser dado uma palavra, uma orientação, fazer com que ele entenda que ele não faz mais parte desse plano e seja encaminhado. Ok? Muito bem. Então, eu queria falar sobre a parte de mediunidade da Umbanda. Essa mediunidade da Umbanda, ela também vale também para muitas religiões, tá, gente? Então, eu gostaria, assim, que você pudesse pegar bem essa parte aí. Muita literatura fala em três tipos de mediunidade. Mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente. Ok? Então, assim, ó, eu classifico em 4. Por que eu classifico em 4? Vou explicar para vocês. Pelo tempo que eu já tenho de casa aberta, né, eu já observei algumas situações que eu acho bem interessante colocar aqui para vocês. Então, assim, a mediunidade consciente, a pessoa está totalmente consciente. É praticamente aquela umbanda kardecista, aquela umbanda de mesa, onde o espírito não incorporar, né, ele vai aglutinar aquela matéria, ele não vai aglutinar, ele vai emanar, como um mentor Kardec. Ele vai emanar aquele médium, e esse médium vai falar palavras que ele, às vezes, nem segura na boca, sai da boca dele, entendeu? Pensamentos que vêm à tona, né? Algumas situações que vai acontecendo com esse médium, que ele vê que realmente ele está sendo conduzido a fazer. Esse é o médium consciente, mas ele tem consciência, ele está acordado, ele escuta, ele vê, né? Normal, ele pode até falar junto, interferir, né? Um dos casos ali do médium consciente, muitas vezes, se lembra muito a psicografia de Chico Xavier. Tinha horas que ele pedia, né, para Emmanuel, para poder dar uma olhadinha ali, né? Quem já leu o livro de Chico vai ver que ele pede para olhar um texto do Emmanuel, né? Bom, esse é o médium consciente. Mediunidade inconsciente. Vamos pular a sempre. Inconsciente. Gente, ó, abriu os olhos, fechou para dormir, dormiu. Ponto, acabou. Ele está inconsciente. Existe sim, tem gente que diz que não existe mediunidade inconsciente. São raros os médiuns que são inconscientes, tá? Eu conheço pessoas que são inconscientes, conheço pessoas conscientes também, tá bom? E conhecer pessoas semi-conscientes. Eu conheço todos esses 4 tipos de médiuns aí. Né? 4 porque eu vou explicar o 4, tá bom? Para vocês. Então, mediunidade consciente e inconsciente. Também acredito que não tem muito o que se explicar. É como se fosse a pessoa for dormir. Simplesmente isso aí. Ele abre mão da sua matéria e o espírito que está aglutinado, está incorporado, está ali usando aquela matéria. E ele vai trabalhar, né, através do médium. Agora o semiconsciente. Acredito que esse é o grande problema da Umbanda. A história da semiconsciência, né? Então aquela briga eterna, será que sou eu, será que não sou eu? Né? Então assim, eu classifiquei esse semiconsciente em 2 níveis, que é o nível robozinho. Né? O nível robozinho, o que é? Tu tá lá, ouvindo ou enxergando, ou os dois, e o teu corpo sai andando, simplesmente sai andando. Eu faço uma alusão ao caroneiro, né? A pessoa que está ali na frente de uma moto ou do carro, ele está do lado, ele não está conduzindo nada, ele está sendo conduzido, você está acompanhando. Esse é o médium semiconsciente. Porém, existe muitas vezes o médium consciente onde ele domina mais e muitas vezes onde ele domina menos. E por isso que há o conflito de muitas pessoas que não aceitam porque acham que estão fingindo. E não é verdade.
Isso, gente, assim, ó, todo mundo no planeta, Terra, o Papa, o crente, seja quem tu pode imaginar, todos nós somos médiums. Uns mais, outros menos desenvolvidos. Certo? E outros quase nada desenvolvidos, e outros extremamente desenvolvidos. Ok? Então, por que eu classifico essa situação do robozinho aí problemática, né, o semiconsciente? Porque tem momentos que esse robozinho, ele simplesmente, tu consegue dominar mais e acaba interagindo no momento que não é para interação. Por exemplo, eu estou lá com um problema qualquer lá, estou a fim de pegar e falar com uma pessoa, um filho, um cliente, sei lá o que eu penso, né? E não estou com coragem para chegar e falar. Pronto, eu me incorporo com alguma coisa lá, que é de Deus, né? Mas eu começo a notar que eu tenho mais controle. Aí eu aproveito essa situação e saio falando. Isto não é animismo, isto não é mistificação. Isso é um erro que está acontecendo com o médium. Ele se perdeu ali, certo? Pode ser emanado por um espírito galhofeiro que está na volta? Pode. Pode ser emanado por um espírito mistificador? Pode. Pode ser um erro da moral do médium? Pode também, óbvio. Né? Ele pode ter consciência que ele está fazendo por maldade, realmente ele está querendo fazer aquilo ali. Então aí complica bastante. A partir do momento que complicou ali, ele começa a falar coisas que não tem que estar falando, e aí ele está interagindo. E aí, meu querido, começa o conflito. Começa o conflito, e aí chega uma hora que vira problema, chega a hora que acha que todo mundo é igual, chega a hora que se acostuma, né? E se ocorrer que não for algo da moral, de início, for de um espírito zombeteiro, que é o galhofeiro, né? Ou algum espírito que mistificador, o que vai acontecer? Ele vai casar, ele vai se unir à tua mente de uma tal maneira que ele vai ficar aglutinado. E tu vai gostar, e tu vai acostumar, e tu vai te perder, meu velho. Se perdeu, não tem mais o que fazer. Tem sim. Sabe? Reveja teus conceitos, vai ler um livro espírita, né? Reforça a tua moral, faça um pouco de caridade, porque a solução vai ser essa. Do contrário, vai ficar bem complicado. Tá? Todo médium inconsciente, todo médium consciente, semiconsciente, pode ficar inconsciente? Pode. O que ajuda? Ajuda as obrigações, que são feitos, são chamados cruzamentos, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente usa muito cruzamento de mata, que representa a cachoeira e pedreira. Algumas casas também colocam o rio, como junto do reino. E Calunga Grande, que é o mar. O que mais? O ritual, né, das suas oferendas, né, que o caboclo usa aquela energia das oferendas para transmutar para nós mesmos, né, a maneira dele se fortificar. Porque não tem o ritual do corte, como eu havia falado. Umbanda só é folha, só é erva. Né? Lembrando bem que a macia é uma coisa, o mieró é outra coisa. Não vamos misturar as situações nem religiões aqui, né? Certo? Então eu queria passar isso para vocês a respeito da parte da mediunidade. Lembrando que isso, gente, afeta outras religiões também, não é só Umbanda. Então conta sim bastante a moral da gente, nosso pensamento, conta bastante as nossas atitudes, para que a gente consiga chegar onde a gente tem que chegar. Coloque então o seu guarda-pó, o seu jaleco, antes tome o seu banho de descarga ou de hidratação, se defume, entre em um ambiente bem calçado, bem preparado, com a sua tronqueira, com o seu povo de rua, para quem trabalha com o povo de rua. Tá? Fique contrito, espere o seu momento para que vocês possam desenvolver seus caboclos, por isso chama-se médio desenvolvente, certo? Para depois que no futuro virar um bom cacique, ou uma boa cacique. Vamos falar então sobre a história de cacicado, aí, como é que, que a pessoa se transforma em cacique de Umbanda. A Umbanda passa por 7 anos de preparação. Nesses 7 anos é feito 7 cruzamentos, para que a matéria seja fortificada, o ori seja fortificado, certo? Para que haja nesse período de 7 anos a firmeza do seu caboclo frenteiro, sua primeira entidade, onde ele vai ter que riscar o seu ponto, onde ele vai ser liberado a fala,
ele vai ter que interpretar o seu ponto, ele vai ter que dizer qual a irradiação que ele veio, qual o reino que ele pertence em linha, e vai, de preferência, cantar o ponto riscado, certo? Feito isso aí, lá no 7º ano, ele vai ganhar a sua coroa, o seu coroamento ele é feito de acordo com cada casa também, ok? Eu já vi coroas de flores, eu já faço diferente, mas cada casa é seu sistema, tá bom? Né? Tem gente que usa bebidas direto, então, assim, gente, situações de casa para casa muda, tá? Mas o importante é que, basicamente, se tu vai ter que ter 7 anos caminhando com o cruzamento desses reinos, tá certo? Aí tu vai receber o cacicado, vai se tornar um cacique de Umbanda. Espero ter ajudado a clarear bastante a cabeça de vocês, né? Começamos com 9, eu acho que foi isso, foi rapidinho, já caiu para 2, né? Mas não tem problema, o importante é o registro que fica aqui. Só para relembrar, tá? Meu telefone é 9 na frente, 86 14 15 85. O mesmo número é para o WhatsApp. A limpeza de final de ano, então, em dezembro, 16, 17 e 18, a partir das 14 horas. E a festa de Yansan e Oxum, no dia 10 de dezembro, às 21 horas. Espero ter colaborado um pouco com vocês. E gostaria, assim, quando vocês entrarem, agradecer muito ao Igor, ao Sebastião Correia, a Yara Neto, a Geni, a Rudinei Ribeiro, os dois ali, né? A Dulce, minha querida Dulce, certo? Para vocês que entraram aí, deram um oi, valeu mesmo, sabe que isso aí incentiva a gente continuar, tá, gente? A gente precisa de um pouquinho de, vamos lá, vai que vai dar, entendeu? Mas a ideia qual é? É promover, né, a vocês um pouco da cultura, da nossa religião, desmistificar, retirar de vez essa bagunça, né, que está a nossa religião, certo? Que a Umbanda está moribunda. Eu rezo assim a Zambi, a Deus, a Oxalá, que ela não morra, porque essa é a nossa luz no final do túnel. Tá bom, minha gente? Um beijo no coração. Que Oxóssi, meu pai, na Umbanda, e Ogum, Beira Rio. Oi, Maria. Luísa, tudo bom, querida? Perdão, eu até me empolguei aqui, me passei. Que o meu Ogum Marinho, falei Ogum, é o Beira Rio porque eu estava com outra pauta na cabeça, gente. Ogum Marinho, posso trazer uma boa energia para todos nós essa noite. E nessa semana que ainda está iniciando, né, gente? Tá bom? Espero assim que seja de proveito, passar um pouco de conhecimento e fundamento de Umbanda. Pretendo retornar a Umbanda, sim, a conversa sobre linhas de Umbanda, quais são as linhas de Umbanda, né? De cada para cada vai trocando, né? Se é necessário ou não ter Exu, certo? Uma Umbanda cruzada. Mas aí eu espero também as perguntas de vocês aí, tá bom, gente? Só entrar lá no WhatsApp também, no Tira Dúvidas, e mandar ver. Muito obrigado. Obrigado pela paciência e até mais.